pessoal tem muita curiosidade para saber sobre criptoativos, blockchain, enfim, todo esse bate-papo que a gente vai ter agora. Então, acho que é um momento legal e a gente vai começar com vocês, né? A primeira gestora que a gente está conversando. Todos nós três aqui somos assessores de investimentos e sócios da Premium Alliance, que é o nome do escritório de assessoria de investimento. E o Aprenda e Invista, esse Instagram que a gente está fazendo a live, ele é o braço educacional, né? Por onde a gente faz os nossos cursos, palestras, enfim. Agora, em função da pandemia, a gente diminuiu o ritmo, né, de cursos presenciais, obviamente, e estamos seguindo mais nessa linha online, procurando engajar o pessoal aí a conversar com a gente, trocar ideia. Então, esse é o nosso objetivo principal, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai perguntar. Conhecemos já a Hashdex, estamos lá, acompanhamos lá através do grupo também as cartas, enfim, todos os relatórios. Mas aí seria legal também você se apresentar a casa, falar um pouquinho, isso que você já está mais do que habituada a fazer, tá bom? Ótimo. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos. Eu acho que o que você falou, né, vai muito em linha com o nosso papel aqui da Hashdex também, que é o de trazer, levar a educação para as pessoas, só que no nosso caso, sobre o mercado de cripto. A gente quer que as pessoas invistam com consciência, entendam, né, os riscos e as possibilidades desse mercado. Então, muito legal que vocês estão fazendo com os investidores. Bom, me apresentando aqui, então, eu brinco que eu venho de mercado financeiro tradicional, né? Agora o mercado financeiro a gente está aproximando de cripto, mas antes você tinha assim, mercado financeiro de um lado, cripto de outro, né? Eram coisas Exatamente. totalmente separadas. Tanto é que, né, a missão da Hashdex é de fazer essa ponte entre o mercado de cripto e o mundo de mercado financeiro tradicional. Então, a gente é uma gestora que foi fundada há 3 anos, né, já com quase chegando aos 2 bi sob gestão, com alguns fundos de investimentos nas principais plataformas do país, né, nossos fundos estão na plataforma da XP, e a gente também é a primeira a lançar no mundo de cripto um ETF. Então, a gente, com muito orgulho, aqui fez esse anúncio recentemente. E na semana passada, inclusive, um anúncio que a gente foi aprovado pelos órgãos reguladores aqui no Brasil para lançar também um ETF de cripto. Infelizmente, ainda não posso dar mais detalhes para vocês, a gente ainda está em período de silêncio com relação a esse ETF no Brasil, mas a gente soltou uma comunicação oficial falando sobre isso. Tá? Espero em breve, acho que vocês, né, fiquem ligados aí com mais informações em breve. Sim, tem bastante Legal. cliente que tá bem interessado nisso, quer saber mais. E é um dos motivos que a gente está se aproximando de vocês também para entender um pouco melhor. Legal. E esse ETF que você ainda não pode abrir, o lado de fora já está sendo negociado ou também está nesse período de silêncio? O lado de fora, ele já existe, tá? Só que ele é na Bolsa de Bermuda, na BSX, e que é uma bolsa mais específica para investidores institucionais. Tá? Então, na verdade, assim, o mesmo fundo que hoje os clientes de vocês, né, eles têm acesso, né, eles investem em fundos aqui no Brasil que têm acesso a um veículo lá fora, né, é o mesmo veículo, né, que ele está comprando ali a carteira do índice chamado NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que é o índice que a gente co-desenvolveu junto com a Nasdaq. Então, assim, para o investidor, para ele ter acesso, né, investidor aqui no Brasil, a forma dele ter acesso hoje através dos nossos fundos locais, disponíveis na XP, e futuramente nesse ETF aqui no Brasil. Ah, legal. Show de bola. E então vou começar então fazendo uma pergunta bem básica, né? Apesar de bastante gente já conhecer, mas ainda gera muita dúvida, né? O que é um criptoativo? O que é o Bitcoin? Qual que é a principal definição? É uma moeda? É uma blockchain? Enfim, acho que essas definições ainda ficam muito confusas, né, na cabeça das pessoas e dos investidores. Queria ouvir de você quais são essas definições aí da Hashdex. Eu já até ouvi perguntas tipo assim, né, quais são os outros bitcoins, né? Na verdade, Exatamente. assim, vamos começar falando assim, Bitcoin foi o primeiro, tá? Então tudo começa com Bitcoin. Lá em 2008, Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo, ninguém sabe se é uma pessoa, só um grupo de pessoas, ele lança na internet um paper super elegante chamado Bitcoin, o Electronic Cash System, o Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é justamente uma forma, falando ali de uma forma de você poder transferir valor no mundo digital sem precisar ter intermediários, né? Então, hoje no mundo
que a gente conhece, eu quero fazer alguma transferência aqui para um de vocês, eu preciso ter um banco, por exemplo, garantindo que eu só possa enviar uma única vez aquele dinheiro. E a partir ali daquela invenção, usando criptografia, matemática e teoria dos jogos, foi possível você criar uma forma de você transferir valor no mundo digital, inclusive criar escassez, né? Então, para quem não sabe, existe ali um limite de oferta específico de bitcoins que podem existir. Então, mesmo que Xi Jinping e o Trump e o Biden se juntem agora e falem, vamos alterar isso daqui, não é possível, né? Então, ele conseguiu criar no mundo digital escassez, tá? E aí, depois do Bitcoin, começaram a surgir, junto com essa tecnologia de algo que ele pode ser transacionado, mas que não pode ser copiado, não pode ser adulterado, né? É imutável. Você não precisa ter um banco central ali coordenando, você não precisa ter intermediários. A partir disso, começaram a surgir diversas outras propostas de outros projetos de criptoativos. Então, o Bitcoin foi o primeiro, continua sendo o mais relevante. Hoje ele já está valendo mais de $1 trilhão. Então, assim, a gente enxerga isso como uma classe nova que tem um potencial gigantesco. E isso está caminhando para diversos outros projetos de cripto, e não necessariamente com essa ideia que o Bitcoin, cuja tese está sendo cada vez mais forte, que é a tese dele como uma reserva de valor. Então, Você acredita ele como uma reserva de valor mesmo ou no futuro como uma moeda, realmente? Eu acredito nele no futuro como uma reserva de valor. Não dá para a gente dizer nesse momento da história que ele já é uma reserva de valor, porque isso depende de consenso, né? Depende de todo mundo acreditar, que nem você está andando com uma nota de $100. Se as pessoas começarem a desacreditar que aquela nota ali ela tem algum valor, né? Ela deixa de ter realmente. Então, eu acredito que ele tem características para se tornar uma reserva de valor no mundo digital. Tão forte quanto o ouro também, talvez. Exato, tão forte quanto o ouro, pelo fato de você não conseguir alterar né, por propriedades ali computacionais, por todo o ecossistema que existe hoje, você não consegue alterar essa oferta. Então, justamente essa escassez que a gente está falando aqui, e a gente está vendo cada vez mais grandes investidores institucionais, mesmo empresas que estão alocando em Bitcoin como uma alternativa ao ouro. Então, esse movimento ele começou no ano passado, a partir do momento lá que os bancos centrais começaram a fazer uma impressão de dinheiro numa velocidade, numa quantidade, né, nunca vista antes, né? Então, imagina nos Estados Unidos, todo dólar no mundo, 20% mais ou menos foi criado no ano passado. Então, imagina você americano tá lá vendo o que está acontecendo com a sua moeda, né, esse possível debasement dela, né, a possível inflação lá na frente, o que você faz? Como é que você se protege? Quais são os ativos líquidos que você tem na mão para negociar? Lógico, todo mundo sempre recorreu ali ao ouro, e o Bitcoin, como essa tecnologia nova, então não vamos esquecer aqui que isso é uma tecnologia, tá? Então, em primeiro lugar, que alguém pergunta assim, isso é moeda? Na verdade, isso é uma tecnologia. Vamos começar por aí, como disse lá o Ray Dalio, né, a lenda, it's a hell of an innovation. Tá? Ele escreveu isso agora recentemente para os investidores dele, então acredito muito nisso. E ele como E o Ray Dalio, ele sempre foi um cara muito cético com a moeda virtual, com o Bitcoin, né? E parece que agora ele vem mudando essa visão, e um dos maiores investidores aí né, que a gente já teve, vem mudando essa visão. Isso dá uma força muito grande também, né? Exato. E o que é interessante, né? Porque ele está mudando a visão dele, mas não quer dizer que ele já esteja comprado. Exatamente. Esses caras são às vezes só cautelosos, né? Ele coloca ali uma série ainda de questões que para ele ainda precisam avançar, digamos assim. E é isso, cada um vai comprar à medida que se sente mais confortável. Então, teve gente que se arriscou quando o Bitcoin estava valendo $200 e comprou. Naquela época que ele estava valendo $200, o risco ali era muito maior de subir para zero do que é hoje. Hoje, esse ecossistema, hoje ele já está muito, muito maior do que ele estava lá atrás. Então, agora um dos grandes pontos aí do Bitcoin, o que atrai, mas o que ao mesmo tempo assusta, é essa volatilidade extrema que ele tem, né? Agora a gente está nessa tendência de alta aí, já faz algum tempo que ele vem subindo bem forte, ainda não teve uma correção, como a gente viu ali recentemente em 2018, né? 2019, que saiu ali dos quase $20 mil e chegou ali a bater acho que uns $3 mil mais ou menos, que é algo violento e de uma forma muito rápida, né? E não tinha nenhuma crise específica, né? Foi uma correção bem abrupta, né? Então acho que isso também assusta quem está querendo investir, ver esses patamares de $60 mil, né? Mais de R$300 mil. Será que ainda vale? É a pergunta já que eu deixo. Ainda vale
comprar, vale como investimento, ou de repente ele está comprando lá o topo e depois vai ter que esperar uma correção de mais 2, 3 anos para esperar o retorno. O que a gente sempre fala aqui é que esse investimento, ele é um investimento que ele deve ser feito de uma maneira, com uma alocação pequena do capital e focando no longo prazo, para 3, 5 anos. E esse tipo de correção, como vocês mesmos falaram no passado, ela pode sim vir a acontecer de novo. Eu acho que o principal ponto aqui é entender quais são os fundamentos dessa nova classe de ativos, o que isso daqui permite para o mundo. Então, assim, existem explicações por que aconteceu lá em 2017 para 2018. Tinha ali uma bolha de ICOs, né, que é como se fossem IPOs de criptoativos, né, de outros criptoativos que estavam surgindo, que estavam fazendo ofertas, que era uma forma de você ganhar dinheiro fácil. Então, aquela história, nem tudo que existe, de fato, tem algum valor. Né? Não é o fato de alguém estar criando ali um criptoativo que isso vai ter algum valor. Existem, sei lá, mais de 5 mil criptoativos, tá? Então, existia ali, sim, uma expectativa muito grande, inclusive, que os investidores institucionais, eles começassem a entrar naquele momento, o que acabou não acontecendo. E aí, o que veio acontecer agora, né? E veio acontecer agora. Com Elon Musk então, assim, da vida comprando. Exato. Então, assim, o movimento que a gente está vendo agora, que começou em maio do ano passado, é um movimento que a gente enxerga diferente do movimento que foi lá 2017 para 2018. Então, a gente está vendo hoje uma empresa, por exemplo, como a Coinbase, que está sendo avaliada como 100 bilhões de dólares, né? Uma corretora de cripto. Vai ter o seu IPO em breve. A gente está vendo empresas como, por exemplo, a Fidelity fazendo custódia de cripto, né? Não querendo fazer custódia. A gente está vendo um movimento, né? Vocês falaram da Tesla querendo investir $1,5 bilhão no caixa da empresa para cripto, para Bitcoin, comprando Bitcoin, entendendo que isso daí vai ter uma melhor alocação de caixa no longo prazo para a empresa. Isso é uma mudança de paradigma. E já anunciaram que em um futuro próximo vai aceitar pagamento dos carros deles em Bitcoin. Então eles já vão querer utilizar como moeda dentro da empresa. Exato. Eu acho que ainda tem um tempo assim, bem distante ainda para, se isso for acontecer, né, como o Bitcoin se tornar um meio de troca, unidade de conta. Né, acho que talvez demore mais, né, se isso for de fato acontecer. Agora, ele não precisa se tornar um meio de troca, unidade de conta, para ele ter valor. Assim como ninguém usa barras de ouro, né, ninguém corta ali e vai no Starbucks e compra, uma vez que a nossa moeda aqui funciona. Então, talvez outras, né, possam ter esse papel, enfim, a gente não sabe, acho que ainda é muito cedo para falar isso. Acho que ele, como reserva de valor, ele está ganhando cada vez mais força. E aí essa pergunta, né, de, poxa, é cedo comprar, tá tarde, enfim, que momento a gente sabe que chegou a hora? E aí eu acho que a melhor forma da gente entender isso daqui, ao invés de pensar em preço, né, que talvez o preço ele pode ser misleading, vamos pensar qual é o tamanho de mercado. No caso aqui, o Bitcoin está valendo $1 trilhão, e aí a gente faz comparações para entender outros mercados. Então, o ouro, por exemplo, ele vale $10 trilhões. Eu sei que muita gente vira e diz, mas com ouro dá para você fazer joias, dá para fazer algum uso industrial. Mas ele não estaria valendo $10 trilhões, o valor total, se fosse só por isso. Tá? Boa parte do valor dele está associado ao fato dele ser reserva de valor, proteção. E outra coisa também, Priscila, o ouro ele ainda é minerado, né? Existem ainda algumas minas de ouro. O Bitcoin ele tem um limite máximo de 180 mil, se eu não me engano, não é isso? Na verdade, a quantidade são 21 milhões, tá? Já tem 18 milhões e 600 mais ou menos em circulação. Isso deve chegar lá para 2140, porque vai diminuindo cada vez mais ali a quantidade que vai sendo colocada em circulação, tá? Tem um limite máximo de mineração do Bitcoin, né? Depois chegou naquele limite, não consegue mais minerar e só vai ficar negociando no mercado secundário, praticamente. Exato, só tem esse mercado secundário, é isso. Então, assim, ele se parece com uma commodity digital, né? Oferta e demanda. A oferta ela já está dada na largada e mesmo que a demanda aumente muito, você não consegue produzir mais. Então, o ajuste nessa demanda ela é cada vez maior por pessoas que estão adotando o Bitcoin como uma reserva de valor, ajuste se dá via preço. Só que, pessoal, assim, o Bitcoin nessa classe ela ainda está em price discovery, tá? Ela ainda está começando, não tem circuit breaker, não tem leilão de abertura de fechamento. Então, assim, é normal acontecer esse tipo de volatilidade que a gente vê muitas vezes, né, no intraday. Aconteceu alguma coisa? Às vezes as pessoas perguntam e às vezes não aconteceu nada, né? Ou então, às vezes pode ter sido ali alguma liquidação de alguém que estava muito alavancado, enfim. Então, tem esses exageros. E aí você fica focado ali no curto prazo,
pode tirar da frente, assim, qual que é o real valor disso no longo prazo. Acho que se a gente conseguir focar no longo prazo, você vai perceber que tentar fazer o market time disso é muito difícil. O melhor é tentar fazer o preço médio. É essa recomendação que a gente dá aqui. É fazer uma alocação. Oi, desculpa. Não. E falando de valor, né? E o que essas moedas virtuais ou criptoativos podem proporcionar, eu acho que é interessante você comentar a tecnologia do blockchain, né? Que eu acho que é isso que vem sendo bastante utilizado aí pelas empresas, né? Que estão ali na ponta do negócio, que tem, assim, uma infinidade de utilidade, né? Que a gente pode colocar no futuro, no compartilhamento de dados, armazenamento, enfim, Big Data, enfim, tem muita tecnologia por trás, além do Bitcoin, que a gente está discutindo aqui, que é uma possível reserva de valor, mas tem muita coisa por trás, né? O próprio Ether é um ecossistema ali onde você pode colocar diversas funcionalidades ali e atrair novos investidores no mercado ali, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? O que eu gosto de comparar é que nem você imaginar a internet lá no início. Era muito difícil você imaginar que um dia a gente estaria fazendo essa live aqui, num negócio desse tamanhozinho, que é totalmente móvel, posso levar para qualquer lugar, não preciso ter cabo nenhum. Por quê? Porque naquela época a internet era um negócio de internet de escada, super complicado. Não dava para imaginar que a minha mãe, minha avó iria se conectar. Imagina se configurar um modem, né, acessar a internet. Então, isso tudo foi evoluindo, né? Depois vieram os smartphones, depois outras aplicações que só foram possíveis graças ao smartphone. Então, isso é uma evolução da infraestrutura, para que vai permitindo que novos usos vão surgindo. Então, uma boa comparação é você imaginar que essa tecnologia de cripto, né, de blockchain, ela ainda seria equivalente a você falar da internet lá em meados da década de 90. Ainda tem muita coisa para surgir ainda. Por vir. Então, o fato de hoje, talvez você não está usando no seu dia a dia, não quer dizer que você não vá lá na frente usar. Né? E, na verdade, hoje todo mundo quer saber, mas como é que isso funciona? Mas hoje em dia, alguém pergunta como é que a internet funciona? Como é que é o protocolo da internet? Como é que é o HTTPS? Ninguém pergunta, a gente usa. Né? Ninguém questiona mais qual é o valor do e-mail. Lá atrás, teve um prêmio Nobel que disse o seguinte, olha, o valor do e-mail não vai ser diferente do impacto na sociedade, não vai ser diferente do que foi o impacto do fax. Então, a gente se acostumou, muitas vezes, a subestimar o valor de certas tecnologias. Tá? Então, acho que, como você estava falando super bem, né? Ainda tem muito potencial pela frente, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, e as pessoas elas vão, sim, à medida que o tempo vai passando, elas vão começar a usar, sim, de uma maneira que vai estar no dia a dia delas. Então, tudo que você depende hoje, por exemplo, de intermediários para garantir a segurança de transferências, por exemplo, ou coisas mais complexas, né? Imagina que você possa programar um contrato inteligente, né? Imagina qualquer coisa desse gênero, a gente vai poder colocar isso daí numa blockchain, né? Talvez usando o Ether, por exemplo. Então, eu gosto de dar um exemplo aqui que é super simples, né? Só para as pessoas entenderem. Imagina que eu resolvo fazer com um de vocês aqui um contrato de aluguel, né, de uma residência. Poxa, a gente precisaria, né, de cartório, precisa de fiador, calção, etc. Uma série uma complexidade, que é uma coisa super simples, é só um aluguel. Para quê? Para garantir que, de fato, eu vou honrar aqui o que eu estou usando. A gente poderia resolver isso daí com um contrato inteligente. Então, aquilo que você pode colocar em regras, né, que sejam auto-executáveis, que você possa simplificar aqui, que você não precisa de intermediários, isso pode ser substituído de alguma forma por essa tecnologia chamada blockchain. Legal. Então, a gente enxerga muito potencial, sim. E um item importante que eu acho que preocupa qualquer um que vai investir no Bitcoin ou em alguma outra criptomoeda é a segurança, né? Porque a gente conhece, enfim, tem vários Bitcoins perdidos aí, até estimado uma quantidade em circulação muito menor do que realmente tem, né? Em função de ter carteiras perdidas, enfim. Como é que é a segurança, né? Como é que a Hashdex, né, através dos seus fundos, ela compra os criptoativos e como é que é essa segurança, né? Como é que é feito, como é que vocês fazem para eles não se percam, enfim, como é que o investidor pode ter segurança que de uma hora para outra isso não vai sumir, né? Não, existe legal. a possibilidade de um hacker norte-coreano, russo, talvez. A gente ouve essas coisas, né? Que houve um ataque hacker da Coreia, russo.
Como é que funciona? Isso em corretora já aconteceu, né? Já aconteceu de algumas corretoras, enfim, serem hackeadas e terem problemas de segurança, né? Então, como é que vocês lidam com isso? Isso até é um ponto interessante, para quem não está muito acostumado com esse mundo, e eu lá atrás já foi o meu caso, né? Quando eu vi essas notícias de que fulano perdeu os bitcoins, o fulano foi hackeado, eu achava que era na blockchain, né? Era lá que ele tinha, né? Assim, a blockchain tinha sido fraudada, Sumido. a blockchain tinha sido na blockchain, o que, poxa, né? Imagina. Na verdade, a pessoa confiou em uma corretora de cripto, né? Numa exchange de cripto, e ela deixou... Foi pro bolso de alguém, né? Foi pro bolso de alguém. Exato. Aqui é que nem você imaginar o seguinte, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Mas é que nem ação ao portador. Eu tinha lá um papelzinho que garantia que aquela ação era sua. Hoje em dia, ninguém nem se preocupa que tem alguém que está fazendo a custódia da sua ação de Petrobras. Mas tem alguém que está fazendo, tem alguém que está ali garantindo que aquilo ali de fato é seu. Está fazendo um registro, né? E aí, no caso de criptoativos, como é que funciona? Quando você compra, você pode deixar armazenado numa corretora de cripto, que é uma coisa que a gente normalmente não recomenda que as pessoas façam, ou então você pode fazer a sua própria custódia, que eu acho que é o mais recomendado aqui. Só que aí você acaba incorrendo em alguns riscos que você tem que saber. Por exemplo, isso daí não vai para inventário. Então, você tem que se preocupar com questões sucessórias. Como é que você armazena isso? Como é que você não deixa ninguém ter acesso? E, ao mesmo tempo, você precisa deixar o mapa da mina para alguém, porque se acontece alguma coisa com você, como é que seus herdeiros vão saber? Né? Então, a melhor forma de você guardar realmente é não deixando isso na internet, não deixando exposto para hacker nenhum ter acesso. Então, assim, só para quem não sabe, a gente está falando aqui, pessoal, de uma sequência alfanumérica, tá? Assim, com muitos dígitos, que diferentemente do banco que você liga para lá e pede reseta minha senha, aqui não tem como. Se você perde ela, ou se alguém encontra, ela pode transferir, você perde a sua boleta. E aí, como é que a Hashdex faz? Como é que a gente endereça isso? A gente compra, sim, corretoras de cripto em exchanges, a gente utiliza elas, só que a gente não deixa armazenado lá, tá? Os criptoativos, eles ficam em custodiantes qualificados, institucionais, que dão acesso para investidores como a gente, né? Ou são grandes investidores ou gestores como a gente que conseguem ter acesso a esses prestadores de serviço, como é o caso da Fidelity, né? Uma delas que a gente utiliza. Para quem não sabe, a Fidelity é uma gestora americana que tem aí trilhões de dólares no seu balanço, tá? E aí o processo, primeiro, elas são reguladas, são auditadas, contam com seguro e usam um processo que não tem conexão com a internet. É um negócio de segurança militar mesmo, tá? Para poder guardar esses ativos, né? Ficar em múltiplas localidades, enfim. É muito robusta a forma como elas utilizam, como elas fazem a guarda. Então, é assim que a gente endereça esse ponto da segurança. Então, investindo com a Hashdex, né, nos nossos fundos, você não precisa se preocupar com mais nada disso, tá? Entendi. Então você podia falar um pouquinho dos fundos, né? Então, uma das vantagens de se investir através da Hashdex, me parece ser algo mais simples e mais seguro do que você fazer por conta própria, né? E deixando então, nas corretoras, né? Do que deixar diretamente nas corretoras. Então, como é que vocês dividem os fundos? Eles têm níveis de volatilidade, de exposição? Como é que é feito? Exato, você já até adiantou. Então, assim, eles têm níveis de exposição, né? Sabores diferentes aqui. Então, aquele que é para investidor em geral, né? Qualquer um pode investir a partir de R$500. Ele vai ter um fundo que ele vai ter 20% de exposição ao índice da Nasdaq, tá? O Nasdaq Crypto Index, conhecido como NCI. E aí a gente tem outro fundo para investidor qualificado, que é o Explorer, tá? O nome que vocês... Não, o primeiro é o Discovery, o segundo é o Explorer, ele dá 40% de exposição, então com isso ele vai ter também um dobro de volatilidade. Tá? Enquanto que o Discovery ele tem uma volatilidade ali próxima de 15%, que é bem menor do que a vol de bolsa, o Explorer ele tem uma volatilidade de 30%. E aí a gente tem o outro que é mais agressivo, né? Nosso puro sangue. Esse sim dá 100% de exposição para investidor profissional, e ele vai ter 100% da carteira dele vai ser comprada nesses principais criptoativos do NCI, tá? Que é um índice com uma metodologia que a gente desenvolveu com eles, que segue critérios bem rigorosos, muito objetivos, tá? Inclusive um deles, os ativos, eles precisam ser suportados por pelo menos 2 custodiantes qualificados, tá? Reforçando aí esse ponto todo da segurança que a gente estava falando. Exato.
Não, eu ia perguntar quais as moedas que estão ali dentro desse índice, ou quais são as principais, né? As principais. Bitcoin, provavelmente, mas tem alguma outra? Moedas não, criptoativos. Ou criptoativos, né? Melhor dizendo. Obrigado. Qual seria a composição? Como é que é feito? Assim, se a gente for pegar os dois principais ativos, tá? A gente já chega ali boa parte do nosso índice, tá? Então, assim, o Bitcoin e o Ethereum já estão somando ali uns 96% hoje da composição, tá? 80% Bitcoin, 16% Ethereum, e aí tem mais outros 4 ativos na composição. Então, o que acontece, né? Por que tem essa concentração tão grande? Não é que a gente escolheu isso. Na verdade, está seguindo critérios ali objetivos, que hoje a gente tem 6 ativos, então apenas esses 6 passaram por todos os critérios, né, de governança aqui, né, do ecossistema, então tem que passar por corretoras de cripto que a gente, né, diz que são reguladas, tem que ter liquidez, enfim. E aí, ao fazer isso, por valor de mercado. Então, como o Bitcoin hoje ele está valendo 1 trilhão, né, num mercado que é mais ou menos 1,5 trilhão, acaba que ele tem um peso bem maior. Mas a gente enxerga que o grande valor de você investir através de um índice é que no longo prazo, eu não sei quais serão os cavalos vencedores, né? Qual vai ser o peso do Bitcoin comparado aos outros criptoativos, né? Comparado dentro da classe. A gente imagina que outros projetos vão surgir, né? Provavelmente alguns deles ainda nem estão aqui, ainda nem existiram. Assim como a internet. É legal você fazer essas comparações, essas analogias com a internet, né? A gente aprende bastante ao fazer isso. Então, a gente enxerga que no longo prazo, a melhor forma de você estar exposto é através de um índice de cripto. Ao invés de você querer ficar ali tentando acertar os cavalos. Muito legal. Entendi. Então, Priscila, então com R$500 o investidor consegue, de forma inicial, investir em criptomoeda através do fundo. Exato. A partir de R$500 ele já pode investir no Discovery, que aí vai ser um fundo de acesso, né? Um fundo com menos volatilidade. Então, acho que é legal para quem está começando a investir. E o rebalanceamento é feito direto acompanhando o índice. Exato, que é trimestral. Trimestralmente. Isso, então, trimestralmente acontece a seleção dos ativos, né? Mas todo dia vai variando em função do valor de mercado. Sim. E você comentou que é 20%, né? É exposição na ETF. O restante fica aplicado em quê? Do patrimônio? O restante fica investido em ativos atrelados ao CDI, basicamente LFTs. Então é isso que ajuda a reduzir o risco do fundo. Por outro lado, daquela segurada, né? O restante fica tudo no CDI, é bem extremo, né? Ou vai para o criptoativo ou vai para o CDI, que aí consegue dar uma segurada. Exato. E aí acho que é legal até comentar, né? Para quem quer começar nesse fundo, é que mesmo ele tendo 80% de exposição do CDI, quando você olha a correlação do fundo com o CDI, ela é próxima de 0, não tem correlação. Então, para quem está querendo montar uma carteira diversificada, faz total sentido você ter exposição ao Discovery. Ele vai estar ajudando ali a melhorar o risco-retorno da sua carteira, que é o que a gente está sempre buscando, né? Adicionar retorno sem adicionar muito risco. Uma das estratégias que o investidor pode usar é definir uma porcentagem da carteira em que ele quer criptoativos. 5% da minha carteira. Então, se esses criptoativos se desprenderem muito, vão valer ali 7%, 8% da carteira, você vai vender quando começar a baixar. Por exemplo, o cara que tem Bitcoin, quando começar a baixar, ele vai comprar mais. Então, ele sempre vai ter o mínimo necessário da carteira dele, né? E aí vai comprar sempre quando teoricamente está em baixa e vender quando teoricamente está em alta. Exato, acho que é uma excelente estratégia, a gente recomenda isso aqui. Acho que o primeiro ponto é a pessoa entender, assim, talvez hoje o grande risco seja você ter 0 da carteira. Tá? Então, ter 0 disso no longo prazo pode ser um risco bem grande para você, como investidor aqui. Só que não é para ter boletão, não é para colocar metade do patrimônio, nada disso. A gente recomenda realmente algo entre 0,5% a 5% do patrimônio. Porque vai chacoalhar, o negócio não vai ter conversa. Uma hora o mercado vai corrigir, vai passar por situações difíceis que vai só uma observação aí, então, igual ela comentou, né? 20% criptoativo, o resto investido atrelado ao CDI, né? Então a Priscila comentou, vamos colocar 1%, 0,5%, né, para a pessoa ir sentindo mais ou menos a volatilidade. Só que ano passado deu 40%, né, o fundo Discovery, e esse ano já está dando 20%. Então, é uma porcentagem bem interessante, né? Então, para a pessoa que começa, né? Ela coloca lá, por exemplo, R$1.000. Uma pessoa que tem uma carteira de R$20.000, coloca lá 1.000%, R$1.000. Ela vê uma rentabilidade dessa de 20%, opa! É a diferença. Mesmo a Selic é a 2,75%,
às vezes, aquela porcentagem que ela colocou de R$ 1.000 vai dar R$ 200 de rentabilidade, é muito mais do que um ativo que ele tinha atrelado a CDI em 3 meses. Um fundo atrelado aí a CDI, ou mesmo na poupança, né? Que não tem condições a poupança hoje em dia. Né? E aí tem que tomar cuidado, porque quando tiver correção também, sim, o fundo vai sofrer bastante, né? Então, até abrir aqui, por exemplo, no ano passado, né, lá em março, ele chegou a cair 2,4%, 2,40%, tá? Foi a queda dele no mês. A maior queda dele foi essa. Mas assim, não quer dizer que essa vai ser a maior para sempre, né? Então, acho que o investidor, ele realmente tem que se preocupar com o tamanho da alocação. Ao invés de ele se preocupar com a volatilidade, se preocupa com o tamanho da alocação. Investe naquilo que... Outro dia um assessor falou uma coisa que eu achei legal, assim. Investe num tamanho naquilo que vai te fazer, deixar você dormir tranquilo. Né? Exatamente, se né? você O estiver dinheiro tendo é para te dar problema para dormir, tranquilidade. é para te dar tranquilidade. Então, se é 1%, é aquilo que não vai fazer muita diferença para você, né? Se você não vai precisar daquele dinheiro num prazo de pelo menos uns 3 anos, é isso que você tem que ter. E não é mais do que 1%. Não é porque está subindo 40% que você tem que ter muito. Porque a pessoa, o investidor, fica com aquele negócio na cabeça de ver o cara, o que aparece por aí, né? O cara ficando rico com Bitcoin, com moeda virtual, com criptoativo, e não vê ninguém que tomou os tombos, né? Que o cara que perdeu acaba não aparecendo, né? Porque Então ninguém conta, né? As histórias ninguém conta a história perdedor triste, não então existe. tem que tomar cuidado, fazer a alocação do tamanho correto para dormir, como vocês falaram, tranquilos e não ter dor de cabeça e poder participar aí de uma tecnologia, de uma rentabilidade que é promissora, né? Mas Exato. você não precisa fazer loucura para poder ganhar dinheiro, você tem que ter o equilíbrio, né? Uma outra pergunta que eu ia te fazer, vai ser a última aqui da minha parte, a gente já está chegando no fim, depois eu passo a palavra aí para os colegas, é a respeito à tributação, né? Como é que está sendo feita, como é que é a tributação desses fundos, é igual renda variável, como é que funciona, né? Porque agora a nossa Receita Federal e de outros países também está de olho, né? Porque até então, o Bitcoin, os criptoativos ficavam meio marginalizados e até era uma forma de você conseguir realmente fugir. Acho que foi o ideal, né? Do Satoshi lá no começo era essa parte meio revolucionária e tal. Mas agora já está todo mundo de olho. Como é que está essa parte de regulamentação / tributação? Por um lado é bom, por outro é ruim, né? Para quem está tentando fugir de imposto, né, é ruim. Exatamente, o cara que estava colocando tudo no Bitcoin para não pagar a Receita Federal já fica mais difícil, né? Já estão cercando. Mas enfim, aquela história, né? Se a gente está pagando bastante, provavelmente também a gente está lucrando bem, né? Então, Exatamente. Tem que pensar no outro lado. Então, se a DARF for alta, tá excelente. Porque tem uma DARF muito alta. Muito alta. Então, assim, como é que funciona, né? O investimento aqui é através de fundos multimercados. Então, a tributação, ela acaba seguindo... Exato. Ela é igual na tabela de longo prazo. Então, vai depender do prazo de investimento, que começa alto, né? E 22,5% vai caindo até os 15% ao longo do tempo. E se você investir diretamente nas corretoras de cripto e você tiver ganho de capital, aí todo mês você tem que fazer ali um DARF igualzinho você faz com ações. E tem que declarar isso. E aí a declaração de imposto de renda, agora você tem que declarar que você tem. Investindo aqui, você está declarando os seus fundos. Né? Assim, como você declara o fundo da Alcan, o SPX, qualquer outro fundo. Entendi. Perfeito. Eu vou passar a palavra aí para a rodada final. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Eu achei bem bacana. É uma forma de você estar participando do mercado de criptoativos de forma segura, de forma correta, tranquilamente, ali pela sua corretora. Regulamentada. Fundo. E acompanhar o índice é aquilo. A gente tem o índice dos Estados Unidos, o IVVB11, o SP500, que é quase imbatível, né? Um investidor para bater o índice é muito difícil. Então, você acompanhar o índice de forma passiva é uma excelente alternativa. Só complementando o que o Santana está falando, uma estratégia que eu costumo adotar com os meus clientes é fazer alocação passiva, né, através das ETFs que a gente já tem aqui, que nem o Santana comentou, o IVVB11, né, que segue o S&P 500, o nosso BOVA11, que segue a bolsa, o índice do Ibovespa, agora nós temos o China,
Os fundos da Hashdex ainda não é a ETF propriamente dita, mas segue a ETF lá de fora, então é uma forma bem simples e interessante de você ter exposição a esse tipo de investimento. E está disponível em várias plataformas, está na plataforma da XP, tem um acesso bem baixo, né? Com R$ 500 você já consegue Já está disponível investir. já, né? Para Já todos está os clientes, disponível. né? Já está disponível, Então, é uma maneira bem interessante de montar a carteira. Os fundos. Isso, exato. A gente tem 4 fundos na XP, né? São esses 3 que eu falei. E mais um outro fundo que é 100% Bitcoin para investidor qualificado a partir de R$ 1.000, tá? Que é o Hashdex Bitcoin Full 100. Então, esse daí também está disponível. E aí, em breve, vai estar na B3. A gente recebeu a aprovação, se eu posso falar, né? A gente recebeu a aprovação para lançar um ETF que vai seguir o NCI, né? Que é esse índice da Nasdaq. 100%. Então, 100% NCI. Então, esse a gente não pode aqui adiantar a data de abertura, enfim. Mas, enfim, a gente está em período de silêncio, mas a gente já recebeu a aprovação, tá? Legal. Até aproveitar... Pode falar, desculpa. Então, assim, acho que fiquem atentos, né? A gente vai ter um site do ETF, enfim, a gente com certeza vai comunicar. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente vai se informar para todo mundo. Perfeito. Show de bola. Então tá bom, Priscila. Queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, esclareceu aí as nossas dúvidas. Foi uma conversa bem legal aí com você. Obrigada. Estão perguntando aqui qual é o nome do 100% cripto. O 100% cripto, né, seguindo o NCI, é o Voyager. A partir do dia 5 do mês que vem, ele vai mudar de nome, vai passar a ser Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index. Né? Todos os nossos fundos vão mudar de nome a partir do início. Estão mudando de nome, né? Vai ficar mais fácil de entender, né? Ao invés de precisar decorar ali nome de missão espacial, né? Vai estar lá 20, 40, 100. Tá? E se for 100% Bitcoin, o Hashdex Bitcoin Full 100. É só procurar ali Hashdex Bitcoin, vai estar na plataforma, tá? E o Voyager tem que ser através do assessor, porque ele não fica disponível no app da XP. Tá, tem que ser através da assessoria. Legal. Quando for liberado o ETF, a gente pode marcar outra live para falar um pouquinho mais focado no ETF, como que a gente pode conversar sobre. Claro, Perfeito. Vamos sim. Então tá bom, gente. Valeu. Queria agradecer aí, Priscila. Obrigadão, viu? Nada, imagina, gente. Eu que agradeço vocês. Fica aqui a sugestão para vocês continuarem estudando esse mercado, que é um mercado realmente muito promissor. Como eu falei, repito aqui, né, acho que pode ser caro ter zero disso no longo prazo. Tem um potencial gigantesco. Só que tem que tomar cuidado, né, para não colocar uma parcela muito grande do patrimônio. Não se empolga demais com $60 mil, né? Vai devagar, dá para ganhar dinheiro. Mas também... Ganância gera prejuízo, né? Exato. Então sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente gosta de colocar bastante conteúdo lá e é isso. Tem as cartas também que são legais lá da Hashdex, a gente sempre recebe, são as cartas bem bacanas. Dá um overview, é bem legal para ficar por dentro. Bacana, que bom que vocês gostam. Fechou, obrigado, gente. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Beleza, obrigado, Priscila. Obrigado. Nada, gente. Tchau. Tchau. É no xizinho, Lucas. É no xizinho. Não, mas como que salva? Vai aparecer para você. Pode fechar aí.